Olá, você meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, como é que tá? Tudo certo? Professor Bruno Lira aqui para a gente dar continuidade ao nosso curso. Vamos falar aqui de mais um tópico importante dos serviços públicos, pessoal, mais um subtópico importante dos serviços públicos, que é a respeito dos consórcios públicos. Analisa aqui comigo. Vamos falar um pouquinho sobre consórcios públicos. Os consórcios públicos estão aqui no tópico 7.8, Lei 11.107/2005, a figura dos consórcios públicos. Eu sempre deixo aqui à sua disposição o meu Instagram, @profbrunolira. Vai lá, me segue, acompanha meu trabalho, veja que tem várias dicas para você seguir, para você adquirir mais conhecimento para o seu concurso, e também manda sua dúvida se você tiver ao longo da aula, tá bom? Pessoal, é o seguinte, primeiro, o que é um consórcio público? A gente, antes de adentrar nas regras do consórcio público, a gente precisa entender o que é. O que significa consórcio público? Gente, consórcio, o termo consórcio já nos dá uma ideia de unificação, né? De junção de pessoas, junção de sujeitos para determinado fim. E o consórcio público, ele acontece, gente, quando dois ou mais entes federativos, eles se unem para a criação de uma nova pessoa jurídica. Então, o consórcio público, ele acontece da seguinte forma. Eu tenho aqui 3 entes federativos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático que aconteceu, tá? A União se uniu com o Estado do Rio de Janeiro e com o município do Rio de Janeiro. Houve a união, a junção desses entes federativos, ó. União, Estado do Rio e município do Rio. Eles se uniram e criaram uma nova pessoa jurídica. É criado uma nova pessoa jurídica, tá, gente? Então, o consórcio é isso. 2 ou mais entes federativos se unem para criar uma nova pessoa. Na oportunidade, gente, eles criaram a APO, Autoridade Pública Olímpica. Foi um consórcio público criado para gerir os Jogos do Rio de Janeiro, os Jogos Olímpicos, lá em 2016. A gente não teve aquelas Olimpíadas aqui no Brasil? Pronto. Então, a APO foi criada com esse objetivo. Tudo bem? Beleza? Então, é aqui um exemplo de consórcio público. Mas o que importa é isso. Eu tenho um ente federado, outro ente federado, eles se unem e formam uma nova pessoa jurídica. Essa nova pessoa jurídica que é o consórcio. Pode ser 2, 3 entes federativos, 4, não importa. Não importa, tá? Não existe limite quantitativo de entes federativos, não. Podem ser vários, sem problema nenhum. Beleza? Então esse é o consórcio. O consórcio é essa pessoa jurídica que é criada a partir da união dos entes federados. Veja, é uma nova pessoa jurídica. O consórcio, gente, ele não é um órgão integrante do ente federado, não. Ele é uma nova pessoa jurídica. Então eu junto aqui 2 ou mais entes federativos, unem forças através do protocolo de intenções e quando unem forças, eles criam uma nova pessoa jurídica. Esse é o consórcio público. E vamos identificar, pessoal, algumas regras sobre o consórcio público, mas primeiramente é importante a gente entender qual é a diferença de consórcio público e contrato administrativo. Primeiro, várias diferenças. Uma delas é que o consórcio público faz a criação de uma nova pessoa jurídica, o contrato não cria nenhuma pessoa jurídica. O contrato, ele contrata uma pessoa jurídica que já existe. E no consórcio público, gente, existem as vontades coincidentes. Ou seja, esses entes federados aqui, quando eles se unem, eles têm a mesma vontade. Eles têm a vontade só, uma vontade compatível. Todos têm o mesmo interesse, que é atingir o interesse público. No contrato, não. No contrato administrativo, as vontades são divergentes. Os interesses são divergentes. Como assim, professor? Divergentes. Ora, a administração pública em um contrato administrativo, ela tem o interesse dela, que é atender o interesse público. Mas a contratada, que é um particular, tem o interesse privado, a oferição de lucro, interesse particular. São interesses divergentes. Tudo bem? Beleza? Então é uma principal diferença, vamos dizer assim, entre o consórcio público e o contrato administrativo. E esse consórcio público, ele tem algumas características que nós vamos conversar. Primeiro, ele consiste na associação de entes federativos para a prestação de serviço de interesse público comum
a todos esses entes integrantes, como a gente já conversou. Vontades coincidentes, interesse público comum entre os entes federados que constituem. Uma coisa muito importante é saber, gente, que o consórcio público ele não pode resultar da junção de outras entidades públicas que não sejam entes federados. É essencial que sejam entes federados. Por exemplo, não pode juntar a União, uma autarquia estadual e uma empresa pública estadual e constituir um consórcio. Não. O consórcio tem que ser ente federativo. União, estados, município, DF. Tem que ser o próprio ente federativo que vai criar o consórcio, tá? O consórcio constitui uma nova pessoa jurídica, a gente já conversou. Junta-se os entes federativos e cria-se uma nova pessoa jurídica. E uma coisa é muito importante. Vejam só, gente. Essa nova pessoa jurídica que é criada, então lembra, ente federativo, cria uma nova pessoa jurídica. Essa nova pessoa jurídica, ela pode ser PJ de direito público, ou ela pode ser uma PJ de direito privado. Quem determina? Os próprios entes federados vão determinar se esse consórcio vai ser de direito público ou de direito privado. Se esse consórcio vai ter uma personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. Se esse consórcio tiver uma personalidade de direito público, gente, ele é chamado de autarquia associativa ou associação pública. Ele vai ser uma espécie de autarquia. Preste atenção. Se o consórcio público ele é constituído, ele é criado e recebe o regime jurídico, recebe a forma de pessoa jurídica de direito público, ele vai ter uma natureza jurídica de autarquia e ele vai ser uma associação pública, terá a natureza jurídica de autarquia e ele vai compor a administração indireta de todos os entes consorciados. Isso. Então vamos lá. O cara, por exemplo, eu tenho aqui um ente federativo e outro ente federativo. Esse consórcio público de direito público, ele vai compor a administração indireta desse ente e vai compor a administração indireta desse ente. Ele vai compor a administração indireta de todos os entes que estão ali federados, consorciados. Agora, se esse consórcio, gente, ele tem personalidade jurídica de direito privado, ele não é autarquia, ele não vai fazer parte da administração indireta de nenhum desses entes, e ele será regido por normas aplicadas a consórcios privados. Ele será regido como associação privada, tá, gente? Pelo Código Civil, normalmente. Então, perceba, se o consórcio público é criado com PJ de direito público, ele é autarquia, ele é uma associação pública que é uma espécie de autarquia e comporá e vai compor a administração indireta de todos os entes consorciados. Agora, se o consórcio público é criado com a personalidade jurídica de direito privado, ele não vai compor a administração indireta de nenhum dos entes e ele vai ser tratado pela legislação civil, pela legislação privada. Ok. A associação pública, que é o consórcio PJ de direito público, ele será uma autarquia associativa. E para que esse consórcio seja criado, pessoal, para que a administração pública possa criar o consórcio, é necessário que haja a ratificação de um protocolo de intenções. O que é o protocolo de intenções? O protocolo de intenções é o seguinte, ó. Eu tenho esse consórcio aqui. Esse ente federativo, ele vai, por meio de uma lei, apresentar, olha só, o chefe do executivo apresenta uma proposta de lei no seu ente para criar o consórcio. Então, nesse protocolo de intenções é quando cada um manifesta a sua vontade. Cada ente federativo manifesta sua vontade. Então, funciona da seguinte forma. Ele vai ser criado um protocolo de intenções, que é um documento. Esse protocolo de intenções deve ser ratificado por todos os entes federados. Depois que esse protocolo de intenções é ratificado por todos os entes federados, ou seja, ele é manifestado à vontade por todos os entes federados, é constituído um contrato de rateio entre eles. Após o contrato de rateio, eu tenho uma ratificação por meio de lei de cada um dos entes. Então acontece o seguinte procedimento, tá, pessoal? Olha só. Acontece o seguinte procedimento. Deixa eu criar uma página em branco aqui. Eu vou conseguir explicar melhor sobre isso. Acontece assim, ó. Primeiro eu vou ter o protocolo de intenções. Intenção, ó, de intenção. Intenções, ou seja,
Primeiro, cada ente federativo vai manifestar a sua intenção em criar o consórcio. Depois do protocolo de intenções, nós temos um contrato de rateio. O contrato de rateio vai dizer quais serão os direitos e obrigações de todos os entes federativos no consórcio. E esse contrato de rateio, posteriormente, depois que é assinado por todos, ele vai ser ratificado por meio de lei. Esse é o procedimento. Tudo bem? Beleza? A associação nasce a partir da edição da segunda lei. Então veja, pessoal, mesmo que seja, vamos supor que é um consórcio aqui por 4 entes federativos, tá? 4 entes se unem para a criação de um consórcio. Esse consórcio ele vai nascer a partir da edição da segunda lei de ratificação. Então, esse ente federado editou a primeira lei. Esse ente editou a segunda lei. Pronto. Mesmo antes dos demais entes federados editarem suas leis, mas a partir da segunda lei já há a criação do consórcio. O consórcio vai nascer a partir da segunda lei de ratificação. O contrato de rateio, que a gente já conversou, né? Ele vai trazer os direitos e obrigações de cada ente federado e, além disso, ele vai dispor, pessoal, sobre a parcela orçamentária que cada ente vai destinar para a criação e manutenção do consórcio. Inclusive, muito importante entender aqui, gente, que os entes consorciados, eles só podem destinar recurso público para o consórcio através do contrato de rateio. Não pode ser por meio de outro instrumento. Então, no contrato de rateio também tem que ter a parcela orçamentária que cada ente vai destinar para o consórcio. Para o consórcio nascer, cada ente tem que contribuir financeiramente para que esse consórcio possa desempenhar as suas atividades. Representante legal, muito importante isso aqui também. O consórcio, gente, ele vai ter um representante legal. O representante legal do consórcio será o chefe do executivo de um dos entes federados consorciados. Então, eu tenho aqui 3 entes federativos para a formação de um consórcio. 3 entes. Ora, um desses chefes do executivo aqui será o representante legal do consórcio. Então, por exemplo, eu tenho um consórcio firmado entre a União, a Paraíba e a Bahia. Pronto. Consórcio firmado entre esses 3 entes federativos. Tá? Para a criação de uma nova pessoa jurídica. Esses 3 entes federativos, pessoal, os entes consorciados, eles vão escolher um dos chefes do executivo para ser o representante do consórcio. Para ser uma espécie de diretor, presidente do consórcio. Tá? Então, por exemplo, vamos escolher aqui o governador da Bahia. Pronto, então o governador da Bahia, ele vai ser o representante legal do consórcio. Seria o representante legal desse consórcio. Ficou claro isso? Ok? Maravilha. Desapropriação. Eu conversei com você lá atrás. A gente conversou sobre desapropriação, né? Lá atrás a gente conversou sobre desapropriação lá quando a gente falou sobre a concessionária de serviço público, sobre as incumbências do poder concedente e da concessionária de serviço. Aí a gente, falando dessa incumbência do poder concedente e da concessionária, a gente chegou a falar sobre desapropriação. E na oportunidade, eu falei para você que existem 2 fases na desapropriação. A desapropriação tem uma primeira fase, que é a fase declaratória. E tem uma segunda fase, que é a fase executória. Olha, a fase declaratória só pode ser feita pelo ente federativo, tá? Não precisa ser consorciado esse ente, enfim. Quando a administração vai fazer uma desapropriação, qualquer desapropriação que ela vai fazer, ela vai declarar o interesse público do bem que ela quer desapropriar. Essa fase declaratória só pode ser feita pelo ente federativo porque é por meio de lei ou por meio de um decreto. Então tem que ser o ente federado. Mas a fase executória pode ser feita por meio de outros entes. Além dos entes federativos, pode ser promovida a desapropriação. A fase executória, depois que o interesse público foi declarado. Essa segunda fase ela pode ser feita por entidade da administração direta ou indireta. Pode ser feita através de concessionárias de serviço público e através de consórcio. Então, por isso que eu coloquei aqui para você. A lei prevê a possibilidade de um consórcio público promover uma desapropriação, participar da fase executória, executar uma desapropriação a qual já teve o interesse público declarado anteriormente. Mas tem cuidado. Somente o consórcio que é PJ de direito público pode fazer
pode executar uma desapropriação. Aquele consórcio que a gente conversou, que é PJ de direito privado, ele não pode executar a desapropriação. Não pode receber a incumbência pelo poder público de executar uma desapropriação. Mas o consórcio que é uma autarquia associativa, nesse consórcio que é uma PJ de direito público, ele pode receber a incumbência para executar desapropriações sim. Beleza? A União só faz parte de consórcio com o município caso o Estado correspondente também esteja no referido consórcio. Muito importante essa determinação. Eu vou usar até esse desenho que eu coloquei aqui em cima aqui. Gente, vejam só, eu não posso ter, participando de um consórcio, por exemplo, União, Estado da Paraíba e município de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Esse consórcio é possível? Não é. Por quê? Porque, veja, eu tenho aqui União e eu tenho Belo Horizonte. Belo Horizonte é município. União é União, né? Esfera federal. A União só pode participar de um consórcio com o município de Belo Horizonte se o estado que o Belo Horizonte é situado fizer parte do consórcio. Ou seja, em vez de estado da Paraíba aqui, eu precisaria que Minas Gerais estivesse aqui, ó. Entendeu? Eu costumo brincar com os alunos e dizer assim, olha, rapaz, a gente que tem filho, a gente fala muito isso, né? Menino criado com vó não dá certo. Menino criado com vó não dá certo, fica mimado demais, né? Não dá certo, não presta. Menino criado com vó não vai prestar essa criação, não. Vai ser mimado demais, vai ficar cheio de birra. Pronto. Para o consórcio público é a mesma coisa. Eu digo que o município, o menino, né, que a gente chama aqui no Nordeste, o município é o menino, é o filho, o Estado é o pai ou mãe e a União é o avô ou avó. Então, menino, filho, criado com avó, não dá certo. Não dá certo. Tem que ter o pai ou mãe fazendo a intermediação por ali. Então dá para usar essa analogia aqui com os consórcios, tá? Menino criado com vó não dá certo, não. Tem que ter um pai ou a mãe ali para segurar as rédeas, para dar umas broncas quando necessário. Então, município e união direto não pode. Tem que ter o Estado a qual esse município faz parte. Beleza? Então, não há problema nenhum, gente, que eu tenha, por exemplo, união em 2 estados, como eu falei aqui. Eu tenho Minas Gerais e eu tenho aqui Paraíba. Beleza, sem problema. União em 2 estados. Eu posso ter 2 estados e um município. João Pessoa, que é dentro da Paraíba. Show de bola. Eu tenho João Pessoa, Paraíba. Eu posso até, inclusive, ter aqui João Pessoa, Minas Gerais, Pernambuco. Mas, professor, João Pessoa pode fazer parte de um consórcio em que a Paraíba não esteja presente? Pode, não tem problema. O que não pode é acontecer esse link direto do município com a União. Sozinho aí não pode. Para o município e a União fazer parte do consórcio, tem que estar o estado que esse município faz parte. Então existe essa exigência. Por isso que aquele exemplo que eu falei no início era assim, ó. União fez um consórcio, queria fazer um consórcio com o município do Rio de Janeiro. Com o município do Rio de Janeiro. Por quê? Porque as Olimpíadas não eram no estado completo do Rio de Janeiro, era apenas no município do Rio de Janeiro. Então a União queria fazer esse consórcio com o município do Rio de Janeiro para fazer uma gestão organizada desses Jogos Olímpicos. Mas aí não pôde, teve que chamar o estado do Rio de Janeiro para fazer esse consórcio. Porque o município do Rio de Janeiro não podia ficar com a União sozinho. Então foi União, Estado do Rio de Janeiro e município do Rio de Janeiro. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos falar sobre licitação? Como é que funciona o processo licitatório de um consórcio público? Alguns pontos, tá, da licitação. Gente, em regra, tem que ter licitação obedecendo às regras já 14.133 da Lei Geral de Licitações. Então, como regra, há necessidade de licitação para esse consórcio contratar. Quando esse consórcio vai fazer contratos, vai contratar com terceiros, ele tem que licitar. Essa é a regra. Independentemente da personalidade jurídica. Olha que interessante. Mesmo se esse consórcio, meus amigos, ele for uma PJ de direito privado, mesmo se esse consórcio for uma PJ de direito privado, ele tem que obedecer à lei de licitações. É curioso, né? É curioso porque a gente falou agora há pouco que o consórcio de direito privado é regido pela legislação civil. Mas no que se refere à licitação, no que se refere a regime de pessoal, ele tem que obedecer às regras de direito público. Então veja, tem que fazer licitação.
tem que fazer licitação independentemente se é consórcio de direito público ou de direito privado. Se for consórcio público, tem que obedecer. E existe uma peculiaridade, gente, a respeito de algumas dispensas de licitação para o consórcio. Veja, quando existe a dispensa em razão do valor. Primeiro, eu falei para você que o consórcio público para contratar, ele obedece às regras da Lei Geral de Licitações. Então ele obedece à Lei 14.133, inclusive no que se refere à dispensa. Os casos de inexigibilidade e dispensa de licitação, do artigo 74 ao 76 da Lei 14.133, o consórcio está incluso, aqui está incluído, ele vai dispensar nesses casos sem problema. Ele deve licitar, mas excepcionalmente ele pode contratar diretamente nos termos do artigo 74, 75 e 76 da Lei 14.133. Só que tem uma ressalva. A ressalva é o seguinte, pessoal, olha só. No que se refere à dispensa em razão do valor, existe uma dispensa no inciso 1 e inciso 2 do artigo 75, anota aí. O artigo 75 da Lei 14.133, inciso 1 e 2, ele fala de dispensa em razão do valor. Qual é o valor que ele traz lá? Olha, o valor que ele fala é o seguinte, para obras, vou até colocar aqui em cima, para obras, serviços de engenharia ou manutenção de veículo automotor, manutenção de veículos automotores, o limite previsto na lei é de até 100 mil reais. Até 100 mil reais para esse tipo de contrato eu posso fazer por meio de dispensa. Quando se tratam de outros tipos de contratação, é até 50 mil. Esse valor é atualizado, tá, anualmente por meio de decreto, mas na lei estão esses valores secos, 100 mil e 50. A própria Lei 14.133, ela vai nos dizer, pessoal, que quando a contratação ela é feita por consórcio público, esses limites são dobrados. Ou seja, consórcio público para obra, serviço de engenharia ou manutenção de veículo automotor é até 200 mil reais o limite. Então, esses contratos, quando é um consórcio público que vai fazer uma obra, o consórcio que vai fazer serviço de engenharia ou o consórcio que vai fazer manutenção de veículo automotor, ele pode contratar por dispensa até 200 mil reais. Ainda tem as atualizações por decretos, né? Que na prática devem ser aplicados. Quando for outro tipo de contratação, outros contratos, até 100 mil. Então, dobra o valor, olha que interessante. Isso acontece nos consórcios públicos e nas agências executivas, mas aqui estamos falando de consórcios. Tranquilo, beleza? Ok. Outra dispensa que é prevista na 14.133. A lei diz assim, ó. Existe uma dispensa quando o consórcio público contrata um ente federativo ou entidade de sua administração pública indireta para a celebração de contrato de programa. O contrato de programa, gente, é um tipo de contrato que envolve prestação de serviço associado. A gente vai conversar já sobre ele, tá? Talvez fique para a próxima aula, mas a gente vai falar sobre ele. Então, o contrato de programa é um contrato que envolve a prestação de serviço associado pelos entes federados. E quando o consórcio contrata um ente federado ou entidade da administração indireta para celebração de contrato de programa, ele pode fazer isso por meio de dispensa, nos termos autorizados em contrato de consórcio ou convênio de cooperação. Então, sim, nos termos firmados no contrato de consórcio público, se ele for fazer um contrato de programa e contratar ente da administração direta ou indireta, ele pode fazer por meio de dispensa. Essas duas regras estão na própria 14.133, tá? Que eu trouxe para vocês. E estão na própria Lei 14.133, que eu trouxe para vocês. E nós temos aqui outra dispensa, mas essa dispensa é diferente. Essas duas dispensas que a gente conversou até agora é quando o consórcio vai contratar, quando ele é contratante, beleza. Mas esse caso de dispensa aqui é quando o consórcio é contratado. A lei diz assim, olha, esse consórcio público ele pode ser contratado por meio de dispensa de licitação quando ele é contratado pela administração direta ou indireta dos entes da federação consorciados apenas. Então, por exemplo, o cara tem aqui aquele exemplo que a gente falou, a União, RJ município, RJ Estado, tem um consórcio. A União, ela pode contratar esse consórcio por dispensa de licitação. Pode contratar, sem problema. O Estado do Rio de Janeiro pode contratar esse consórcio por dispensa. O município do Rio de Janeiro pode contratar esse consórcio por dispensa, sem problema nenhum.
Beleza? É uma hipótese de dispensa que o consórcio vai ser contratado diretamente. Acerca do regime de pessoal, o que é que a gente precisa entender aqui a respeito, pessoal, do regime de pessoal dessas entidades? Primeiro, tem que ter concurso público, tá? Tem que ter concurso público, independentemente da personalidade jurídica. Seja de direito público, seja de direito privado, existe a necessidade de realização de concurso público para a contratação de servidores, de empregados. Tem que fazer concurso. Seja ela um consórcio de direito público, seja um consórcio de direito privado. E uma coisa importante, gente, interessante, é que, embora tenha a necessidade de fazer concurso, o regime é seletista, ou seja, são empregados públicos. Os contratados por meio de concurso para consórcio público serão empregados públicos. Empregados públicos quer dizer que serão um regime seletista, ou seja, precisam passar em concurso, mas não adquirem estabilidade. Carteira assinada. Tudo bem? Beleza? Independentemente da personalidade jurídica. Seja de direito público ou privado, vai ter que ter concurso e regime seletista. Cessão de servidores. Pessoal, a lei prevê a possibilidade de cessão de servidores dos entes federativos consorciados ou com eles conveniados. Então, por exemplo, mais um exemplo, aquele mesmo exemplo que a gente usou. União está no consórcio com o Estado do Rio de Janeiro e município do Rio de Janeiro. A União, ela pode ceder servidores para o consórcio. O Estado do Rio de Janeiro pode ceder servidores para o consórcio e o município do Rio de Janeiro pode ceder servidores para esse consórcio, sem problema nenhum. Tá? E já nesse caso, a gente iria ter a desobrigação de o consórcio público ter que fazer concurso. Não, ia ter servidores cedidos ali. Mas pode fazer concurso e ter em seu quadro servidores próprios e servidores cedidos sem problema nenhum. Pessoal, vou fazer o seguinte. Estamos aí com 26, quase 27 minutos de aula. Eu vou encerrar a nossa aula por aqui, tá? Porque tem um conteúdo bacana para a gente ver ainda sobre consórcio. A partir da próxima aula vai ser onde a gente vai terminar esse tópico de consórcios públicos. Nós vamos falar sobre consórcio e vamos ler trechos legais. Até aqui, a gente não fez leitura praticamente de nenhum artigo de lei, né? Eu trabalhei com tópicos, então eu vi alguns tópicos com vocês importantes, fiz uma explicação, mas na próxima aula vai ser uma aula que a gente basicamente vai ler trechos legais da lei de consórcio e eu vou apontar alguns detalhes importantes na leitura desses trechos legais, tudo bem? E no final a gente faz uma questão também sobre o tema. Qualquer dúvida que você tiver, pode vir aqui no meu Instagram, @profbrunolira, mandar sua dúvida, beleza? Valeu demais, um forte abraço, a gente se encontra na próxima aula.